Diga assim: Senhor Jesus, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim essa noite. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha ansiedade, eu entrego o meu coração ao Senhor. Coloca o anjo do Senhor do meu lado, para tirar de dentro de mim toda inquietação, toda pressa, porque eu quero ser alimentado, Jesus, pela Tua palavra. Usa o pregador dessa noite, abençoa a vida dele, para que ele possa falar do Senhor, e esta palavra, ela possa entrar no meu coração e produzir o fruto de vitória na minha vida. Amém. Queridos, abre a palavra do Senhor em Josué 3:5. Essa palavra tem por tema santificados para conquistar. Josué 3:5 diz o seguinte: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O livro de Josué é o livro das conquistas, da vitória e da concretização da vontade soberana de Deus a um povo. E nós vivemos hoje uma época de muita luta, de muita guerra, de muito desejo de conquista. Amém? Esse é um período em que a igreja está passando, um período muito complicado, muito turbulento, em que a igreja às vezes perde a noção e o foco do que Deus tem para ela, porque há muita informação, há muita pressão no mundo espiritual, no mundo material, e a igreja muitas vezes perde o foco. Mas hoje à noite eu creio que o Espírito Santo de Deus quer trazer uma luz para a igreja, e a única forma da igreja enxergar isso é quando a igreja entende que ela precisa santificar, ela precisa de santidade, porque a Bíblia diz que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E quando estamos tratando disso, do pecado, nós estamos dizendo que nós, como seres humanos, nós somos frágeis e, consequentemente, nós estamos desviando do propósito de Deus. De alguma forma ou de outra, nós falhamos em várias coisas durante o dia, quando nós devíamos amanhecer o dia já buscando essa santificação. Nós nos preocupamos muito com as coisas que foram faladas aqui hoje, e às vezes nós tomamos tanto tempo, que é o tempo de Deus, e a gente se envolve tanto naquilo que nós desejamos que aconteça na nossa vida. É verdade que havia uma promessa aqui, que o povo ia conquistar, estava caminhando para conquistar uma terra, e Josué, o grande comandante, que foi um conquistador, servo de Deus, vitorioso, foi forjado para vencer. Não conheceu o que era a derrota em sua vida, aprendeu com Moisés os princípios básicos de como ser vitorioso em todas as lutas. Somente ele e Caleb foram escolhidos por Deus para entrar na terra de Canaã, dentre os que saíram do Egito, e o restante morreu no deserto porque foram desobedientes. Eu não quero entrar nessa questão da desobediência, mas eu quero chamar a atenção da gente aqui, de que nós precisamos ser forjados por Deus. E quando nós somos chamados por Deus para ser forjado, nós precisamos entender que Deus vai trabalhar na nossa vida. Deus, quando a gente aceita o Evangelho, nós entramos no caminho de Deus de um jeito: vinde como você está. Mas quando nós assumimos a responsabilidade, confessamos Jesus como nosso Salvador, muda-se a história,
porque as coisas velhas já se foram e agora começa uma nova história na nossa vida. Eu não pertenço a mim mesmo, eu não sou dono de mim mesmo, eu tenho um Senhor que me comprou com um preço precioso, preço de sangue, e Ele me purificou e me lavou dos meus pecados para que eu fosse preparado para entrar na promessa. Mas ninguém entra na promessa, ninguém recebe a promessa se não houver uma purificação completa. Porque esta purificação, ela não é só externa, essa purificação ela tem que ser de dentro para fora. E a única maneira de se purificar o homem de dentro para fora é quando ele é chamado para entregar-se a Deus, para a santidade. O homem precisa entender que Deus é santo. Deus, ele não se relaciona com o pecador, não, irmãos. Deus não tem compromisso com o pecador. Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com aqueles que querem realmente se santificar para entender o projeto, o plano de Deus para a sua vida. Veja bem, o nome de Josué significa Jeová é a salvação. Então, queridos, é a forma hebraica de Jesus, o nome que está acima de todo nome. É uma figura simbólica, Josué, uma figura simbólica de Jesus no Antigo Testamento, como o conquistador vitorioso em todas as batalhas. Irmãos, é verdade, eu fico impressionado como que aqueles homens foram lá examinar a terra. 12 homens foram lá examinar a terra. Só 2 homens entenderam o projeto de Deus. Mas Deus te trouxe para este lugar para você compreender algo que você não compreendia quando você estava no mundo, porque a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas quando elas estão no mundo. E quando elas saem do mundo e aceitam a proposta de Deus para a sua vida, a Bíblia diz que sai a cegueira, as escamas caem e você passa a trilhar por uma nova visão. Josué, irmãos, como líder, caberia a sagrada missão de comandar o povo de Israel e conquistar a terra prometida. Estava na mão dele. Ele era o líder. Ele estava ali para cumprir um chamado de Deus, que era conduzir aquele povo para aquela terra. Agora veja que tipo de terra esse povo ia conquistar. Vamos ver aqui algumas características. A terra era de repouso, a terra era de descanso, a terra era de prosperidade e a terra era de paz. Foi para esse contexto que Deus estava chamando o povo de Israel, porque o povo já tinha passado por muitos problemas, muitas aflições, escravizado por muitos anos. Agora Deus queria dar um tempo de refrigério, né? Então Deus vai lá e fala: olha, essa terra aqui é terra boa, é terra de repouso, é terra de descanso, é terra de prosperidade, vocês vão enriquecer e vão ter paz. Deus havia dado Canaã a Israel, assim como Deus tem dado salvação a nós no tempo da graça. Engraçado é que fala disso também no reino espiritual. Havia um decreto de derrota todos os inimigos, mas a terra ainda precisaria ser conquistada através da batalha. Olha, Deus já tinha decretado: não, eu vou te abençoar, eu vou dar a terra que eu prometi aos vossos pais. Mas havia muitos inimigos, sim ou não? Havia muitos inimigos, inimigos visíveis. Eles tinham que conquistar a terra e destruir todas aquelas nações e tomar conta daquela terra. Eu entendo aquilo como uma simbologia hoje. Jesus foi na cruz, pagou o preço do pecado do homem, derramou o seu sangue para nos pagar o preço do nosso pecado e nos conquistar para Deus. E quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo. Agora nós somos de Deus.
E Deus disse que nós também vamos morar numa nova Canaã, na nova Jerusalém. Mas existe uma caminhada para alcançar a nova Jerusalém. E essa caminhada, ela requer de nós uma disposição de ir, de fazer, de caminhar, de trabalhar, de guerrear, porque agora nós estamos lutando com o inimigo invisível. Eu creio que a maioria que está aqui hoje não teve a experiência de ver o demônio, de lutar com principados, de expulsar demônios de pessoas. Mas talvez vocês nem imaginam o que é uma guerra espiritual. E quanto você está querendo servir a Deus, com as suas fraquezas, existe principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso que está de olho em você. Talvez você esteja lutando para ser um crente fiel. Senhor, eu quero ser um crente fiel. Eu quero ser um crente de oração. Eu quero ser um crente firme na palavra. Eu quero ler a Bíblia. Eu quero orar mais. Eu quero vir para a igreja, Senhor, no dia do Senhor. Eu quero ter uma vida que agrada a Deus. E às vezes você quer fazer isso e você se sente fraco, desanimado, porque você perdeu o foco do seu chamado. Você ouviu uma ordem de Deus, mas não entendeu essa ordem. Então, obras de principados e potestades e dominador de mundo tenebroso não se destrói só vindo para a igreja. Essa obra do inimigo que atrapalha as nossas vidas de crescer em Deus, ela é conquistada através do jejum e da oração. E às vezes nós queremos conquistar isso e vencer os nossos inimigos da nossa forma. Ah, pastor, eu não dou conta de jejuar. Ah, pastor, eu não dou conta de ir para uma vigília. Ah, pastor, eu não dou conta disso e daquilo outro. Onde é que está a importância disso na nossa vida? Se o nosso Deus, se Jesus Cristo, que era o Senhor, que veio para cá para salvar a humanidade, ele precisava ir orar no monte e ali ficar horas e horas orando. Um homem que comia pouco, porque a alegria dele, a comida dele, a vontade dele era fazer a vontade daquele que o arregimentou. Então, em toda a Bíblia nós vamos ver que há uma necessidade do ser humano, daquele que um dia teve um encontro com Jesus, de buscar a santificação. Porque sem Jesus, sem Deus, nós não podemos fazer nada. As nossas forças físicas de nada valem para lutar contra os demônios, os principados e as potestades. Olha, presta atenção aqui no que diz esse versículo. Diz aqui, santificai-vos, pois, porque amanhã o Senhor fará no meio de vós maravilhas. Deus podia dizer: Josué, diga para este povo se levantar e ir para a beira do Jordão lá, e eu vou abrir lá as águas, e eles vão passar. Olha, vocês vão conquistar Jericó, não precisa fazer nada, nenhum esforço, porque eu sou Deus, e eu vou chegar lá, e eu vou mandar cair fogo do céu, e nós vamos conquistar aquela terra. Sabe, Deus, Ele não quer trabalhar sozinho. Esse não foi o propósito de Deus, nunca foi a vontade de Deus conquistar as coisas sozinho. Deus, eu entendo que Deus está querendo dizer ou mostrar para o seu adversário que aquele em que ele apostou, aquele em que ele investiu a vida do seu filho, esse povo que ele chamou, é um povo que ele pode confiar e junto com ele conquistar.
Irmão, Deus pode fazer 1001 coisa. Deus pode mandar anjo aqui e dizer: pastor Lima, olha, você pode ficar despreocupado que o que o senhor está precisando aqui, nós vamos fazer, não precisa pagar nada. Deus pode. Mas Deus quer usar a sua vida. Deus quer te abençoar, meu irmão. Deus quer que você, quando você chegar no céu, e Ele vai perguntar assim: cadê as tuas obras? Me apresenta as tuas obras. Você vai dizer assim: olha, Pai, eu era um homem que buscava a santificação, eu era uma mulher que amava a santificação, eu amava a tua casa, eu estava na tua casa, o meu prazer era estar na tua casa, o meu prazer era era ter alegria de estar na tua casa, era conduzir as almas para o céu. Olha, Senhor, eu pude me esforçar pela tua misericórdia de abençoar a tua casa, porque o Senhor me abençoava. Olha, Senhor, eu não tinha dificuldade de facilitar, Senhor, a tua obra. Irmão, nós precisamos trabalhar, nós precisamos compreender que eu e você somos instrumentos de Deus para conquistar a terra. E aqui ao nosso redor existe uma grande terra. Nação está aqui, nações, crianças, adolescentes, juniores, jovens, adultos, casados ou não casados, famílias que o inimigo tem escravizado, tem prendido e tem matado. Mas como é que nós vamos conquistar se nós estamos andando no plano humano? Quando a gente anda no plano humano, a gente não entende o projeto de Deus para nossas vidas. Por isso que Deus falou para Josué: santificai-vos. Sabe, irmão, por que quando a gente santifica o nosso coração para Deus, Satanás não vai encontrar um recurso, uma brecha para nos condenar? Aonde a gente chegar, irmão, a terra vai ser santa. Nós vamos pisar lá e Deus vai nos usar. Aonde tiver problemas, Deus vai nos usar para resolver os problemas. Porque na realidade Deus nos conquistou para ser solucionadores de problemas, irmãos. Mas nós não podemos solucionar problemas se a nossa vida está no problema. Nós temos que primeiro arrumar os nossos problemas. E não existe outro jeito de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história, de nos tornarmos um canal de bênção para as nações, para as terras, para as famílias, se nós não curarmos nossa alma, se nós não buscarmos esse entendimento e nos achegarmos a Deus. O homem precisa se achegar a Deus, porque o homem não pode fazer nada sem Deus. Sem Deus ele não pode fazer nada, principalmente na questão espiritual. E diz aqui o seguinte: tudo estava conspirando a favor de Josué, porque ali estava Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, estava ali no meio de Israel, e o Senhor dos exércitos também está no meio da sua igreja. Ele é o principal comandante, é Ele que ordena, é Ele que faz, é Ele que vai na frente abrindo as portas, destruindo os inimigos. Hoje na nova aliança continua a valer o decreto. Jesus venceu os nossos inimigos na cruz, tomou a chave da morte e do inferno. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Agora eu gostaria que você meditasse: o Senhor Jesus tem sido verdadeiramente o Senhor da sua vida?
Porque quando Jesus é o Senhor das nossas vidas, a gente não tem o direito de questionar Deus, a sua palavra. Na verdade, o servo é aquele que obedece, é aquele que faz, é aquele que entende e faz até o que não entende. Outro dia eu estava passando uma dificuldade e eu falei para Deus: Senhor, eu não estou entendendo nada. E Ele falou assim: a minha graça te basta. E às vezes nós queremos questionar com Deus. Eu também questiono com Deus. Quando a coisa está difícil, quando a guerra está difícil, a gente, como ser humano, a gente tem essa dificuldade, a gente realmente vai aos pés do Senhor buscando uma solução. Então, meus irmãos, para grandes conquistas, Deus forja e prepara homens valentes para fazer a sua obra. Cadê os homens valentes daqui? Cadê as mulheres valentes? Como é que você entende esse negócio de valentia? O homem valente, a mulher valente, são aqueles que verdadeiramente compreendem o propósito de Deus, o seu chamado, a obra que Deus tem na sua vida. O homem valente, a mulher valente é aquele que não é medroso, é aquele que não empanca, é aquele que não é tímido, é aquele que não se acovarda diante das dificuldades, diante da pressão do mundo, diante das críticas, das dificuldades que o mundo lança sobre a vida. Eu era um homem muito tímido e às vezes covarde, mas Deus trabalhou na minha vida durante 20 e poucos anos, tirando as arestas, cortando ali, usando pessoas para trabalhar na minha vida, forjando o meu caráter, forjando a minha vida, para que eu pudesse chegar até aqui. E eu acredito que todos nós, como os conquistadores de Deus, como homens e mulheres de Deus, que foram chamados para ser valentes, para conquistar a terra, para levar o nome de Deus às nações, nós temos que entender que, independentemente da situação em que nós nos encontramos, nós não podemos baixar a guarda, mas nós temos que levantar a cabeça e dizer: Senhor, eis-me aqui, santifica-me, Senhor, a mim, me ajuda, para que eu possa fazer o que está determinado. E nós não podemos verdadeiramente fazer que nem o povo de Israel, que gostava só de murmurar. A gente murmura muito, não é verdade? Deus nos chamou para fazer e nós murmuramos. Nós olhamos mais as dificuldades do que o projeto, do que a vitória. Uma coisa que eu acho interessante, vou levar aqui para aquele time chamado dos Camarões, Os caras estão perdendo, mas eles deram uma entrevista e falaram assim: nós vamos jogar com o Brasil, é pau a pau, nós vamos jogar para ganhar. O Brasil não se cuide não, para ver se ele não vai. Entendeu, irmão? É esse tipo de pessoa que Deus chama. E a igreja do Senhor é esta geração vitoriosa, poderosa em Deus, que tem o Espírito Santo dentro da sua vida e que não pode se abaixar, não pode perder tempo, não pode olhar para os lados. O caminho é apertado, é estreito, meu irmão, só há abismo nas laterais, nós não podemos olhar para os lados. O nosso foco é santificação, o nosso foco é conquista, o nosso foco é caminhando para Canaã, o nosso foco é indo para Jerusalém, o nosso foco é conquistar a promessa, é aquilo que Ele falou, que um dia nós estaremos com Ele na glória. Mas sem santificação, o homem não vê Deus.
Quando a igreja não busca a santidade, ela busca os defeitos. Ela vê o defeito do A, do B, do C. Ela se envolve no manto, né, de incredulidade, no manto de desleixo, no manto de impaciência. E ela fica perturbada, porque aonde tem a carne operando, não há Deus. Olha, irmãos, desde a minha conversão, eu aprendi que a igreja que ora é uma igreja que tem vitória. Mas uma igreja que não ama a oração, que não se dedica na oração, que não chora na presença de Deus, que não investe tempo na presença do Senhor, que não busca intimidade, que não chega perto de Deus, é uma igreja que dá problema. Fica uma igreja problemática, sofrendo, não é? E fica com muitas dificuldades, não caminha direito, não é verdade? Uma perna puxa para um lado, a outra empanca, não vai, um braço sobe, o outro não sobe, né? Eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito. Não há uma linha de pensamento. Mas isso é natural do homem. Nós todos somos sujeitos a essas coisas, né, irmãos? Porque existe uma fraqueza. A Bíblia diz que o homem natural, que ainda está dentro de nós, ele constantemente se levanta para tirar o foco das nossas vidas. Nós fomos chamados por Deus para conquistar, mas nós fomos chamados por Deus para obedecer a palavra. Os homens da história foram conquistadores porque eles andavam com Deus, eram homens de oração. Quantos evangelistas e muitos outros homens de tempos passados que oravam 6 horas ou talvez o dia todo, homens de vitória. A igreja do passado, uma igreja que orava muito e conquistou muitas coisas. Mas Satanás, ele não dorme. Ele viu que isso é bom para a igreja, então ele começou a colocar o desânimo na igreja, para a igreja não orar. Ele ocupa a igreja, para a igreja não ter tempo de estar na casa do Senhor. Mas Deus, ele não desiste. Ele não desiste de mim, não desiste de você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Ainda que seja necessário ele levar você para a casa do oleiro, mas Deus quer usar a sua vida. Irmão, quando Deus quer usar um homem, ninguém pede. Ele pega essa pessoa e ele leva lá para a casa do oleiro, ele quebra aquele vaso, ele amassa aquele vaso, ele trabalha naquele vaso e coloca ele na posição. Porque Deus investiu. E quando Deus investe na vida do homem, da mulher, Deus quer retorno. Você vai olhar na Bíblia, você pode ver na Bíblia que todo investimento de Deus tem que dar retorno. E aquele servo que não fez o que Deus mandou, Senhor, eu tive medo. Eu peguei lá aquele dinheiro lá e eu enterrei aquele dinheiro. Mas o Senhor é um homem bravo. Eu fiquei muito preocupado, eu fiquei com medo e eu enterrei o talento. O que ele falou? Servo mau. Você devia ter pegado o meu dinheiro e levado para os banqueiros. Por que para os banqueiros? Juros. Então, meus amados irmãos, ele disse: pega esse dinheiro e dá para quem tem mais. Olha aí, irmão, o privilégio da santidade. Quando nós estamos na santidade, nós vamos trabalhando cada dia mais,
nós vamos produzindo cada dia mais, nós vamos alegrando o nosso mestre cada dia mais, e ele vai prosperando a nossa vida, porque essa é a vontade de Deus para nós. Sabe, querido, ouça isso aqui. Josué era um comandante de um exército de jovens, cheios de vigor para a conquista, preparados para a batalha, jovens valentes, dispostos até morrer, se preciso fosse, para cumprir a ordem de seu comandante. Você tem coragem de morrer pelo seu mestre, pelo seu comandante? Você está preparado para esta guerra? Você está preparado para conquistar essa terra? Você está preparado para conquistar essa terra? Para conquistar a 19 a 21? Para conquistar a Ceilândia Sul e Norte? Você está preparado para isso, igreja? Sabe, esses irmãos aqui, eles estavam preparados para a batalha. Você sabe manusear a arma que Deus te deu, que tem um calibre de 66? Pastor, eu não sei usar nem a baladeira. Então está na hora da gente acordar. Pastor, eu tenho medo de chegar lá no inimigo e falar. Eu tenho medo de confrontar com o evangelho. Sabe por que a igreja empancou? Porque a igreja está apática. A igreja está olhando o mundo de forma diferente. Eu vou continuar pregando o evangelho na contramão. Eu não tenho nada com o mundo. Este mundo não me pertence. O diabo não ama a mim, e eu tampouco a ele. Então, enquanto eu houver vida nesta terra, eu vou andar na contramão. Eu não vou aceitar o que os gigantes da terra estão dizendo, irmãos. Para isso, você e eu precisamos estar adestrados no conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a Bíblia diz que o povo de Deus peca por falta de conhecimento. Querido, você precisa buscar o conhecimento, porque quando nós buscamos o conhecimento, nós ficamos adestrados por Deus, a santificação vem sobre a nossa vida, o Espírito de Deus vai encontrar lugar em nós e nós vamos ser usados, e aí não haverá inimigo que possa vencer a guerra. Detalhe, o aspecto profundo dessa batalha era que ela não era meramente humana e física. Essa batalha aqui de Josué, ela não era só humana e física, mas era fundamentalmente espiritual. Muitas vezes nós não conquistamos no material porque nós não estamos ligados no espiritual. Nada chega na terra se não for conquistado primeiro no espiritual. Primeiro eu preciso ir para o joelho. Eu preciso me prostrar diante daquele que é todo poderoso. Eu preciso entender que só Ele é Deus, que Ele é o dono de todas as coisas. Tudo foi feito para Ele. Então eu não posso invadir o reino. Eu tenho que chegar lá diante dele e pedir permissão e dizer: Pai, em nome do teu filho Jesus, segundo a tua vontade, me dá essa bênção. Sabe, queridos? E às vezes nós não conquistamos os nossos sonhos, a terra que Deus colocou na nossa visão, porque nós queremos entrar de cabeça do jeito que nós achamos que é. Sabe, queridos, o mundo quer ver uma igreja diferente. O mundo quer ver uma igreja diferente. O mundo não está querendo ver um monte de gente
carregando Bíblia, indo à igreja, e que não tem solução. O mundo está procurando homens e mulheres que eles possam olhar assim para ele e dizer: este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus.